Olá, tudo bem? O Matemática Sem Cola preparou para você mais um vídeo explicando aí detalhes de uma equação do segundo grau quando o delta for igual a zero ou negativo, tá legal? Esperamos que você consiga compreender essas duas situações. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever em nosso canal, indique para os seus amigos também, para nós podermos aí ajudar a compartilhar conhecimento com mais pessoas. Combinado? Então vamos lá. Olha só, equação do segundo grau. Professor, o que eu tenho que fazer quando aparece essa equação do segundo grau? Primeira coisa, você precisa ter em mente a fórmula de Bhaskara. Ponto. Pode fazer as pazes com Bhaskara aí, tá legal? E aí, olha para a equação e identifique os coeficientes, que são os números que aparecem ali ao lado dos termos. Cada pedacinho da equação é um termo. Então, vamos separar quais são os coeficientes. Ó, ao lado do x ao quadrado tem um número. Nós já vimos quando não tem nada, assim é o 1. Né? Uma convenção matemática não vamos escrever o 1, só de 2 para cima, ou se for negativo, combinado? E o B aqui, ó, é 4 e o C também é 4. Pronto, identificamos os coeficientes. Copia agora a forma de Bhaskara para você ir decorando, certo? E o delta fica assim, ó, o delta, que é o resultado da diferença entre dois números. O primeiro número aqui é o b ao quadrado. Nós vamos substituir o coeficiente b, ó, por valor, por 4. Então fica 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Pronto. Agora vamos resolver aqui, ó. 4 vezes 4 é potência, dá 16. Como só tem o sinalzinho de menos aqui, nesse termo, então deixa o menos. E 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Professor, e agora? 16 menos 16, 0. Pronto. Professor, mas e agora? Vamos continuar? Vamos continuar. X é igual ao oposto de B, ou seja, trocar o sinal. Não esqueça, se o B é positivo, vai ficar negativo. Se fosse negativo, positivo. Mais ou menos a raiz de zero, copiei para cá, dividido por 2 vezes o 1, 2 vezes o A, que é 1. Pronto. Próximo passo, nós vamos resolver a raiz, ó, x é igual a menos 4, mais ou menos a raiz de zero é zero. Porque a raiz é o seguinte, qual é o número que vezes ele mesmo 2 vezes dá zero? É o zero, dividido por 2. Só tem um detalhe agora aqui, que nós vamos fazer nesse exemplo, no próximo nós podemos não fazer, olha só, dá uma olhada. Por quê? Nós aprendemos que nós temos que separar aqui, ó, menos 4 mais zero dividido por 2. Ué, menos 4 mais 0, menos 4. Então, menos 4 dividido por 2, que vai dar menos 2. Correto? E aqui, se você analisar a situação, observe, o x2 também é menos 4 mais 0, dividido por 2. Então, o x2 vai ser igual a menos 4 por 2. Então, o x2 também é menos 2. Um detalhe importante, na solução da equação do segundo grau, tem que aparecer dois números chamados de raízes. E nesse caso, são dois números iguais. Então, quando o delta for igual a zero, nós falamos que as duas raízes são idênticas, iguais, correto? Então, a resposta é menos 2 e menos 2, tá bom? Professor, posso deixar só menos 2? É costume em alguns livros deixar lá x igual a menos 2, sem problema nenhum. O problema é assim, você tem que entender que quando delta for igual a zero, nós temos duas raízes reais e iguais, correto? Vamos ver mais um exercício aqui para você ficar fera aí, ó. Então, x ao quadrado menos 6x mais 9. Faz as pazes com Bhaskara e identifica os coeficientes A, B e C. Vamos lá, o coeficiente A é o número que está coladinho à variável x ao quadrado. Então, aqui é 1. O coeficiente B está coladinho no x, então a menos 6. E o coeficiente C é o termo independente do x, 9. Próximo passo, delta. Delta é igual a menos 6, coloca um parênteses ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 9. Então, o delta é igual a
menos 6 vezes menos 6. Na multiplicação, sinais iguais, mais 6 vezes 6, 36. Como só tem um menos aqui, 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Então, delta igual a zero. O x é igual, cuidado agora aqui, ó, que é o oposto. Então, o oposto de b, se é menos 6, fica mais 6, né? Ó. Mais ou menos a raiz de zero dividido por 2 vezes 1. Professor, e agora? E agora, olha só, o 6 mais ou menos a raiz de zero é zero. 2 vezes 1, 2. Como nós comentamos, nós precisamos agora separar os dois cálculos. Eu vou fazer aqui, mas na prática você não precisaria. Ó, x mais ou menos zero, ó, o x mais ou menos zero por 2, lembre-se, mais zero e menos zero não tem sentido, correto? Então, o que você tem que fazer? Você pode fazer só um, mas você pode ter que copiar a resposta as duas opções. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui o x mais zero. Então, x1 é igual a 6 mais 0, 6, por 2, 3. Então, observe, x3. Então, você pode não fazer aqui o x menos 0. Por quê? Porque no final dá o mesmo resultado. Então, na solução, você escreve aqui, ó, 3 e 3. Pronto. Na prática, não custa nada você fazer aí, né? Quando você for prestar algum concurso tal, ou no Enem, então você pode fazer direto. Mas nesse momento que você está provavelmente aí no 9º ano, quando você aprendeu isso daqui, o que acontece? Ó, você pode fazer, sem problemas, tá legal? Mas, de via de regra, mesmo no 9º ano, eu deixo até os meus alunos a fazer direto. Então, quando delta for igual a zero, você não precisa separar essa parte aqui, vou até colocar com um coraçãozinho aqui para você, ó. Não precisa separar essa parte aqui, ó, quando o delta for igual a zero. Basta você pegar, então, o oposto de b por 2 vezes a e repetir o resultado. Então, quando o delta for igual a zero, duas raízes reais e iguais. Correto até aí? Então, agora é o seguinte, vamos ver uma coisa, uma outra situação, quando o exercício, quando o delta não for positivo. Então, vamos lá. Olha, próximo caso. Professor, e agora? Não, esse aqui, ainda o delta vai dar igual a zero. Por quê? Deixa eu pegar aqui para você entender uma coisa aqui. Ó, em primeiro lugar, só para fechar esse assunto aqui. Delta vai dar zero por quê, professor? Porque, olha só, vamos separar os coeficientes A, B e C. O A é 1, o B menos 2 e o C 1. Correto? Vamos lá. Copia a forma de Bhaskara. Delta, vamos lá. Quem é o B? Menos 2. Então fica aqui, ó, menos 2, abre parênteses, ao quadrado. 4 vezes 1 vezes o C, que é 1 também. Observe, delta é igual a menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Menos 4 vezes 1, 4. Delta igual a zero. Como nós comentamos, quando chega aqui agora, você faz isso. Ó, o oposto de B, 2. Mais ou menos a raiz de zero por 2. 2 vezes 1. Quando chega agora aqui, você não precisa ter aquele trabalho, né, aquele trabalho todo lá de você separar com mais ou menos zero, porque nós sabemos que vai continuar 2. Então, o x1 é igual, vamos colocar aqui, ó, o x1 igual ao x2, que é igual a 1. Então, na solução, você pode pôr direto aqui, ó, 1 e 1. Professor, eu posso só escrever 1? Sim, você pode só escrever o número 1. Tem autores que aceitam isso, não esquecendo que a multiplicidade da raiz é 2, ou seja, ela repete aqui 2 vezes, tá legal? Bom, professor, é o seguinte, sempre o delta vai dar positivo? Sempre o delta vai dar zero? Não, é um caso, uma equação importantíssima, que é esse daqui, ó. Então vamos lá, vamos separar, identificar e separar os coeficientes. Coeficiente A é 1, coeficiente B menos 4, coeficiente C 5. Quando você calcular o delta, observe, o delta é igual a b ao quadrado, ó, menos 4, entre parênteses, ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5.
Observe, o delta é igual a 16 menos 20. Então, se você tem 16 e gasta 20, fica devendo 4. Quando chega aqui, você não vai continuar essa equação nos números reais. Por quê? Porque dentro dos números reais não existe raiz quadrada, ó, de número negativo. Só que não existe dentro dos números reais. Correto, professor? Como assim? A raiz de menos 4 não é menos 2? Não, cuidado, porque olha só. A raiz de 4, ela te faz uma pergunta. Quais são os dois números que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 4? E nós já sabemos que é o 2, ó, 2 vezes 2, 4, e que é o menos 2. Menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Então, a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Então, a raiz quadrada de menos 4 não existe nos números reais, correto? Então, solução dessa equação, conjunto vazio. Professor, na prática vai existir? Sim, quando você for estudar os números complexos, você vai ver que a raiz quadrada de menos 4 é mais ou menos 2i, que é a unidade imaginária. Mas aqui, dentro dos números reais, para fazer gráfico, para fazer encontrar a solução das equações e problemas, não existe. Combinado? Então vamos fazer mais um exercício para você fixar bem essa ideia. Então, equação segundo grau. Identifique aqui a forma de Bhaskara, você tem que fazer as pazes com Bhaskara. Identifique os coeficientes A, que no caso aqui ó, é 1, correto? Ó, está ao lado do x ao quadrado. O coeficiente B, que é menos 2, que está ao lado do x. E o coeficiente C, que é o termo independente. Vamos lá então. Agora, forma de Bhaskara, vamos calcular o delta. Delta, B ao quadrado, ó, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o 1 vezes o 2. Então, delta é igual a menos 2 vezes menos 2, 4. 4 vezes 2, 8. Mantém o sinal negativo, delta é igual a menos 4. Então, não vamos continuar aqui dentro dos números reais. Então, quando o delta é negativo, ponto. Não tem solução dentro dos números reais. Não existe um número que você possa continuar e resolver aqui. Combinado? Olha, bons estudos para você, conte conosco e até a próxima aula. Tchau!